mas não dentro de um templo maçônico. Então acabamos perdendo a utilização deste templo. E aí nós tínhamos um trabalho muito grande, porque nós tínhamos que chegar muito mais cedo na loja, desmontarmos este templo, montarmos na sala dos passos perdidos, fazermos a nossa sala capitular lá fora, fazermos a nossa reunião ritualística e depois montarmos novamente o templo aqui dentro, fazendo com que nós chegássemos muito cedo e saíssemos muito tarde da loja. E continuamos fazendo o nosso trabalho fora do templo. Eu passei da idade então de continuar a idade de Demolei, dos 21 anos. 3 anos ou 4 anos depois, eu fui convidado para ser iniciado, com muito orgulho por sinal, a ser iniciado nesta loja Fraternidade, que é uma das fundadoras da nossa grande loja, uma das 3 lojas, uma das 4 lojas que fundaram a grande loja. Fui convidado a ser iniciado na maçonaria, passei por todos os cargos dentro de uma loja maçônica, mestre de cerimônias, diácono, primeiro, segundo vigilante, orador da loja, até que então, com muito orgulho e muita satisfação, eu fui então empossado venerável mestre da loja, da fundadora loja Fraternidade número 3. Mas naquele ano, especificamente naquele ano, e com uma surpresa muito grande, vários ou muitos dos irmãos que eram contrários a que os Demoleis trabalhassem dentro do templo, naquele ano nós conseguimos fazer com que os Demoleis retornassem ao templo. Isso foi histórico, na verdade, faz parte da história da Ordem Demolei, foi o grande retorno do capítulo Pelotas, o único capítulo no Rio Grande do Sul que trabalhava fora do templo, o retorno para dentro do templo. Então eu acredito que todos nós temos uma missão. Essa eu acredito, tenho certeza que é a minha, e eu convoco a todos os Demoleis para que despertem a sua missão e para que dentro de um prazo muito curto, vocês todos Demoleis estejam com a gente dentro das lojas maçônicas desenvolvendo essa tarefa. Ou seja, nós precisamos de um reforço muito grande, se assim vocês quiserem e as lojas assim aceitarem também, evidentemente, que vocês estejam junto conosco nesta nobre tarefa de desenvolver a Ordem Demolei, mas a partir de agora dentro dos templos da maçonaria. Das vezes em que eu comento de todas essas atividades que eu como Demolei acabei exercendo desde o capítulo até hoje na maçonaria, meu grande interesse é fazer despertar em todos os Demoleis este mesmo desejo, este mesmo comprometimento com a causa, para que amanhã estejam também os Demoleis fazendo as suas atividades dentro das lojas. Mas eu gostaria de deixar primeiro muito gravado e que durante essa história toda, algumas datas ficaram guardadas, evidentemente, na minha memória. A data que mais me grava, que mais me vem à memória, foi como quando eu, pela primeira vez, falei como Demolei dentro de um templo. Aos 15, 16 anos, o mestre conselheiro na época me fez um questionamento e eu tremia feito vara verde e tive que falar num templo grande que nem este, histórico como este, cheio de ensinamento e com vários guris que na época eu nem conhecia. E aquilo me gravou até hoje, mas a partir daquele momento eu senti que eu tinha uma vontade de ser um Demolei, de estar expondo a minha ideia, de mostrar que nós estamos aqui verdadeiramente para fazer alguma coisa de bom. Então eu só tenho a agradecer a nossa ordem, porque como foi rica para mim em ensinamento como guri naquela época, como eu possuo hoje irmãos que eu considero irmãos de sangue. Até hoje muitos Demoleis do passado nós nos falamos, nós nos ligamos.
Ou quando isso não acontece, a gente acaba encontrando em alguma viagem que a gente faz, cada um no seu tempo. Eu consigo enxergar hoje nos templos da Ordem de Molay o mesmo espírito fraterno, o mesmo espírito de amizade, o mesmo espírito de solidariedade que nós tínhamos no passado. E acho que isso está muito ligado aos nossos ensinamentos, está muito ligado às nossas 7 virtudes, que eram as mesmas de hoje e as mesmas do passado. Não tem nenhuma grande diferença. Eu digo e reforço de que todos nós possuímos a nossa missão. E eu convoco a todos os demolês, aqueles que foram iniciados um dia, a entenderem a sua missão, a repensarem o seu comprometimento com a causa da ordem e entenderem que tem uma vida longa ainda para assumir, depois que passar o seu tempo, assumir dentro das lojas. E que nenhum demolei passe desapercebido dentro dos templos. O demolei tem esta obrigação de ser um maçom diferenciado, obrigatoriamente, que nenhum demolei passe desapercebido dentro do templo, porque ele recebeu um ensinamento que os maçons não receberam. Os demoleis receberam um ensinamento, receberam uma ritualística que muitos maçons têm o desejo de terem recebido e não receberam quando foram jovens. Então os demoleis têm essa obrigação da liderança dentro de loja, da liderança dentro de suas potências. E aí sim, verdadeiramente, a gente vai passar do discurso de que nós vamos ser líderes um dia, e sim sermos verdadeiramente líderes. Um capítulo novo que estava começando, não tinha estruturação ainda nenhuma maior. Para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos capa, nós tínhamos uma única capa que quem usava era o mestre conselheiro. Nós usávamos umas capas pretas, que era do pessoal aqui da maçonaria, que nos emprestavam aquelas capas, que era uma capa simples, que não tinha absolutamente nada a ver com a Ordem Molay. Quem nos auxiliava, quem nos ensinava, era o seu Barcelos, né? Era o irmão Barcelos, o tio Barcelos, enfim. E sempre através, né, do pessoal do Rio de Janeiro, com quem ele manteve os primeiros contatos, que foi quem iniciou a primeira turma daqui, onde estava o Álvaro, né? Então, nós vínhamos para cá, nós trabalhávamos em conjunto, o grupo todo. É lógico que, como qualquer grupo de pessoas, nós tínhamos algumas preferências pessoais entre nós e algumas divergências de pensamento, mas era um grupo muito unido, era um grupo muito coeso, e que, embora com algumas diferenças, sempre a Ordem de Molay ficava acima de tudo isso. Desde 1982, desde 1981, quando começou aqui o capítulo, e até os dias de hoje, em 2009, a Ordem de Molay cresceu muito. E cresceu muito, e como toda e qualquer instituição que cresce, é como um filho que sai de casa, bate asas e se torna independente. Então, começou aquelas diferenças pequenas que nós tínhamos dentro do capítulo. Isso é lógico, no momento que cresce, que se formam vários e vários capítulos, essas diferenças também aumentam. Acabou, então, com essas diferenças acabaram levando à separação da Ordem de Molay, como vocês bem sabem, que são situações políticas que acontecem. De uma certa forma, é até saudável, né, que esses jovens pensem por si e lutem por ideais, até mesmo diferenças políticas, desde que isso seja sempre em prol da Ordem de Molay, e nunca, em nenhum momento, em prol de si, em prol de interesses pessoais, e que possa ser usado, né, como em várias esferas políticas, não só dentro da Ordem de Molay, maçonaria, enfim, em várias esferas políticas. Nós estamos cansados de ver
que as pessoas que assumem lideranças políticas acabam buscando benefício próprio e muitas vezes benefícios financeiros. Então, nós devemos lembrar sempre que a Ordem de Molay não tem esse fim. Que nós aqui não somos formados, nós não acendemos as 7 velas da Ordem de Molay durante toda a nossa juventude, para que na nossa vida adulta, quando nós chegamos no meio-dia das nossas vidas, a gente use isso como um benefício próprio para termos vantagens próprias, né? Não existe tempo, não existe idade, existe sim uma fraternidade muito grande, onde essa irmandade ela tem que perdurar além dos tempos. Nós temos que continuar sempre com o ideal da Ordem de Molay nos nossos corações, com as 7 virtudes sempre acesa na nossa mente. E é isso aí, gurizada. Vamos em frente.